E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Pietro Sartório e eu sou professor de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre estudos da gramática normativa. Então, dentro da gramática da língua portuguesa, nós temos alguns campos de estudo. Dentre esses campos, os 4 principais são a fonologia, a morfologia, a sintaxe e a semântica. De maneira breve, podemos dizer que a fonologia, também é combinado esse termo com fonética e fonologia, estuda os fonemas. A fonologia estuda os sons, a pronúncia. E dentro da fonologia nós temos 3 áreas de estudo bem interessantes: a ortoépia, prosódia e ortografia. Uma fala sobre, de fato, a pronúncia das letras, das sílabas, das vogais. Então, quando nós pensamos na educação básica, uma criança aprendendo a ler, a escrever e, de fato, a pronunciar corretamente as palavras, nós estamos pensando em ortoépia. Temos a prosódia, que é a marcação silábica das palavras. Então, se eu tenho, por exemplo, a palavra bola, eu sei que bó é a sílaba tônica mais forte da palavra, é um dos campos de estudo da fonologia. E a ortografia, que compreende a acentuação das palavras também. Então, esse é o primeiro campo de estudos, fonologia. O segundo campo de estudos da gramática é a morfologia, que é a classificação das palavras. Então, eu tenho 10 classes gramaticais na língua portuguesa e com a análise morfêmica, a análise morfológica, eu digo o que uma palavra é, como ela se classifica. Por exemplo, a própria palavra bola é um verbo, é um adjetivo, é um advérbio, é uma preposição, ou será que é um substantivo? Sim, sabemos que de fato a palavra bola é um substantivo. Então, essa classificação que fazemos, o que a palavra é, de acordo com as classes gramaticais da língua portuguesa, é chamada de morfologia. Esse é o campo de estudo da classificação das palavras. Temos também a sintaxe, que é a relação das palavras em uma sentença. E eu não vou classificar o que a palavra é em si, mas as relações que ela tem dentro de uma sentença, dentro de uma frase. Eu tenho um exemplo aqui, deixa eu ficar desse lado. A frase, o menino jogou bola. Se eu for fazer uma análise morfológica da frase, eu digo, o é artigo, menino substantivo, jogou, no caso, é verbo, bola é substantivo. Isso é análise morfológica. Agora, na análise sintática, eu busco a significação das palavras em conjunto, a relação delas dentro da sentença. Ora, qual é a ação desempenhada dentro da sentença? Nesse caso, é o jogar, o verbo jogar é o verbo, a ação da frase. Ok. Quem jogou? O menino. Portanto, o menino é o sujeito. E há uma coisa bem interessante sobre a análise sintática, que nós começamos a análise da sintaxe pelo verbo. Então, dentro da sentença, nós devemos buscar o verbo e, a partir dele, buscamos as demais relações. Ok, o que o menino jogou? Ele jogou bola. Portanto, eu sei que o verbo jogar é verbo transitivo direto. Ou seja, ele exige um complemento. Se eu falo assim, Maria acordou. Ora, com essa frase você já consegue entender o significado, o sentido. Eu não preciso de nenhum complemento. Mas se eu falo, Maria jogou. Maria jogou o quê? Maria jogou o lixo fora? Maria jogou uma pedra na janela do vizinho? Maria jogou futebol? O que Maria jogou? Então percebam, jogou, verbo jogar, é verbo transitivo direto. Ou seja, exige complemento. Como aqui estou colocando um complemento, que é bola, é verbo transitivo direto, e aqui eu tenho o objeto direto. Então, para vocês entenderem melhor, morfologia é a classificação isolada da palavra,
ou do vocábulo, e a sintaxe é a relação das palavras dentro de uma sentença. Agora, precisamos entender qual é a diferença entre uma palavra e um vocábulo. Então, nós temos aqui nessa frase palavras e temos vocábulo também. Agora, qual é a diferença? Bom, muitos que começam a estudar a gramática têm dificuldade para poder diferenciar esses dois termos. O que é uma palavra? O que é um vocábulo? Bom, palavra é a que traz um significado. Ela traz o chamado morfema lexical, um núcleo de significação. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos aqui casa, casinha, casarão e casebre. As 4 palavras têm o mesmo radical, cas. Olha só, todas elas têm o mesmo radical. Esse radical é chamado de morfema lexical, ou poderíamos dizer que é o núcleo de significação dentro da palavra. Ora, se casa é uma moradia, casinha é uma moradia pequena. Casarão é uma moradia grande e casebre é uma moradia simples, uma moradia abandonada, enfim. Eu tenho em todas essas palavras um núcleo de significação. Agora, por exemplo, de, a preposição de. Qual o significado dela? A princípio, a preposição de não possui nenhum significado por si só. Ela possuirá um significado à medida que estiver relacionada a outras palavras. Mas, por si só, ela não possui esse núcleo de significação, esse morfema lexical. Logo, dizemos que a preposição de é um vocábulo e não uma palavra. Bom, além das 3 primeiras que vimos, a fonologia, a morfologia e a sintaxe, nós temos ainda a semântica. O que é a semântica? É o estudo do significado, do sentido de um texto. Então, se nós pegamos um dito popular, por exemplo, cavalo dado não se olha os dentes. As pessoas vão prestar atenção nessa frase. Nós podemos fazer, sim, o estudo da fonologia, da morfologia, da sintaxe. Mas e na semântica? O que essa frase pode nos passar? Olha, o que ela significa? Qual o sentido do texto? O que ela transmite ao leitor ou ao ouvinte? Cavalo dado, não se olha os dentes. Significa que se você recebe algo de graça, você não pode ficar criticando. Se você recebeu o cavalo de graça, você não pode criticar os dentes do cavalo, o pelo do cavalo, as ferraduras, enfim. Você ganhou, então você não pode criticar, certo? Porque você recebeu de graça. Esse seria o sentido do texto. Claro, podemos fazer outras aplicações ao texto e todos eles, o estudo da significação, do sentido de um texto é chamado de semântica, ok? Então, a princípio, esses são os campos de estudo da gramática normativa, a gramática da língua portuguesa, e nós desenvolveremos daqui para frente alguns vídeos falando sobre esse tema. Acompanhe o nosso canal, se inscreva, comente, curta os nossos vídeos e em breve nós postaremos mais vídeos sobre esses temas. Fiquem com Deus!